bem? Eu sou a Bárbara e vamos falar sobre séries! Nessa semana, para ser mais exata, na quinta-feira, Netflix lançou uma nova série de vampiros, que foi traduzida em português para Apocalipse V, mas em inglês se chama V-Wars, que seria tipo Guerras V. Did you hear that too? I think there's something downstairs. Authorities in upstate New York reported a series of attacks called vampire killings. We need you, Doctor. All the victims have been missing a lot of blood. Oh my God. Nós conhecemos dois personagens, que um é o Luther e o outro é o Mike. Eles estão indo para uma viagem para o Ártico porque um grupo de pesquisa não está mais respondendo, e a última mensagem que eles enviaram era que tinham encontrado alguma coisa muito interessante. Então o Luther, que é um médico, chama esse amigo, que é o Mike, para ir lá nessa aventura com ele, para descobrir o que está acontecendo. E quando eles chegam lá, outras aventuras acontecem. Já avisei que vai dar merda isso. Eles retornam, eles vão direto para uma quarentena, porque o lugar estava exposto a uma biomassa desconhecida. O Luther fica imediatamente doente, o corpo dele reage negativamente àquilo, mas o Mike não. O Mike fica de boas. Mas pouco a pouco a gente vai percebendo que certas mudanças estão acontecendo com ele. O Mike foi afetado diretamente com esse vírus dessa biomassa e ele acaba desenvolvendo habilidades sobrenaturais. A audição dele fica super potente, o olfato dele também. Ele começa a não querer comer comida, ele não consegue, ele fica muito forte, e essa vontade, né, louca, inerente que surge nele de comer. Gente, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! mais tarde na trama, a gente descobre que as pessoas que são transformadas têm um gene particular que permite que essa transformação role. Então, muitas das pessoas que o Mike entrou em contato, que tinham esse gene, acabam se transformando num vampirão como ele. Eu amo série de vampiros, então quando eu vi que a Netflix ia lançar uma, eu já me preparei para poder maratonar. Eu só vi que era sobre vampiros e eu falei, vou ver. A série é baseada num livro ou numa graphic novel. Eu não consegui descobrir essa informação, mas eu sei que tem 2 livros que é dessa série, e é um livro americano até, não tem tradução em português, mas é bem carinho, porque eu tava procurando para ver se eu conseguia comprar o e-book para poder ler, porque eu curti a história, mas eu não consegui encontrar num preço bacana, então tá guardado lá para algum dia. Vamos começar a falar, né, dos pontos positivos da trama. Antes de eu começar a falar daqui dos motivos para a série ser aclamada ou ser um flop, eu vou avisar que pode rolar alguns spoilers aqui e ali, então assista com cuidado. Então, se você sentir que tá rolando ali informação demais que você não quer saber, dá aquela, né, fechada no vídeo. Mas antes, por favor, me siga aqui. Eu preciso daquele seu like para poder conseguir comprar meus livros, conseguir pagar as minhas assinaturas de streaming, porque estão caras e eu tô pobre, né? E aí a gente vai conseguir continuar fazendo essas resenhas bacanas aqui no meu canalzinho ainda, né, gente? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e vamos lá aos primeiros pontos do motivo para essa série ser aclamada. Foi ótimo. Vamos começar pelo ponto de que eu gostei muito de colocar os vampiros nessa introdução, surgindo na trama por conta de uma doença. Eu achei interessante, eu gosto quando as histórias que a gente já conhece há tanto tempo, né, como de vampiros, zumbi, lobisomem, vão ganhando novas formas de serem contadas. E ela trata com esse viés, que veio através dessa biomassa, e que é uma biomassa muito antiga. Então, o pouco que eles descobrem é que esse prion que cria
essa doença é afetado por conta de um gene predador que só algumas pessoas têm. E da mesma maneira que algumas pessoas são afetadas e são transformadas, outras são afetadas e não são transformadas. É meio que um 50-50, né? A pessoa pode se transformar como a pessoa pode não se transformar. Então eu gostei muito dessa forma que foi abordada, ficou legal. Não foi só simplesmente assim, surgiu uns vampiros aí. Não, teve um motivo, uma razão, uma circunstância, ficou bem contada, eu gostei. O motivo foi que a sociedade e o governo é um ponto muito importante na trama. A gente tem o desenvolvimento da nação sanguínea, que é a nação dos vampiros, e ao mesmo tempo que nós temos a nação sanguínea, a gente também tem o papel dos humanos se mostrando contrários a esse vampiro e também se mostrando temerosos. Alguns são mostrados como pacíficos, que querem ajudar os sanguíneos para sobreviver, que estão ajudando não só em ceder sangue, mas em proteger eles também. E tem o lado do governo. O lado do governo se divide entre as pessoas que querem eles mortos, que é o lado do Exército e da DSN, que é o Departamento de Segurança Nacional, e tem um lado que é da senadora Brisco, eu esqueci o sobrenome dela, mas enfim, isso aí já é normal, né? Eu esqueci o nome, isso é super normal. Mas tem esse lado da senadora Coisinha, que ela quer salvar as pessoas que foram contaminadas. Então ela quer que o Luther encontre uma forma de desenvolver uma cura para salvar essas pessoas. Mesmo que a gente não veja isso sendo abordado nessa temporada, já fica meio que claro que essa coisa de cura vai acabar se tornando um problema mais pra frente. Mas eu gostei muito desses paralelos que nós tivemos ao longo de todos os episódios. Então foi uma forma bacana de você desenvolver a opinião pública, a opinião do governo e como que isso se mescla para se transformar de fato nesse apocalipse sanguíneo. Um outro ponto que eu gostei também é que tem uma diferença entre os vampiros. A gente tem vampiros que são mais animalescos, que só se alimentam de sangue, podem até arrancar pedaços de carne e tal, mas eles são mais para esse lado mesmo da alimentação. E tem os vampiros que são chamados de Verdolac, Verdolac, que são vampiros que precisam se alimentar de sangue, mas que eles têm uma toxina na presa deles. Eles acabam meio que deixando a presa dele, que no caso é o humano, meio que viciado naquela toxina. E então eu gostei dessa diferenciação entre eles. Talvez surjam outras no futuro, pode ficar legal, né? Vai ficar legal, vampiros do Veloz Maior, tá? De novos aí, a gente não sabe, né? Criatividade tá aí pra isso, né, gente? Então, eu gostei disso, ficou legal, aprovei, bate palminhas. Motivos pra ser um flop, eu ia falar pop. Motivos pra ser um flop. Gente, vou falar com as fãs agora. Se você, por acaso, caiu aqui e você gosta muito do Ian, desculpa, tá? Desculpa. É a minha opinião, minha. Você pode amar ele, achar que ele atua muito bem e tal. Mas assim, eu senti ali que ficou faltando algumas coisas, tá? Umas coisas ali. Umas coisas. Tinha umas cenas ali que ele precisava ter uma coisa assim mais... Eu estou perdendo meu filho, eu perdi a minha esposa, sequestraram a minha ex-esposa, o mundo tá se acabando e tudo tá sobre as minhas costas. E o Ian tá sempre com essa cara daqui. E as sobrancelhas? Ficou faltando esse quezinho, sabe? Eu não vou exigir muito do menino, né? Mas que ficou faltando um pouco dessa dureza na postura dele, faltou, tá? Então, menino Ian, desculpa, mas não rolou pra mim. Outro motivo que também me deixou muito são as personagens femininas. A gente até tem uma personagem feminina muito boa, que é a Mila, que é interpretada pela Laura Vandervoort. Você é linda, maravilhosa, desde vir.
A personagem dela se inicia muito bem na trama. Na realidade, ela é a única personagem LGBTQ da trama. E ela inicia muito bem na trama porque ela vem com um diferencial dos outros personagens. Que eu não quero dar tantos spoilers, mas ela é diferente. Ela tem uma narrativa que tem tudo pra ser muito legal, mas aí desanda ali na meiuca, e o final dela foi um tanto apressado. Ela meio que caiu na mesma concepção lá, que é uma coisa que a gente já tá, um clichê que a gente já tá meio que saturado, mas que poderia até ter dado certo na trama se, sabe, tivesse sido melhor tratado, melhor mostrado nesses episódios dela. Mas nesses episódios que ela teve mais destaque, no caso, e que não foi um grande destaque, porque a série também tem alguns problemas de edição. Tem muitas cenas que vão rolando e que tem cortes abruptos, então você fica meio tipo, o quê? Já acabou o diálogo? O que a pessoa falou? Não deu pra pegar direito? Então tem umas situações assim que não foram tão bem trabalhadas como poderia ser. E no caso da Mila foi isso que aconteceu. Ela foi uma personagem que eu senti que foi muito prejudicada, ela foi mostrada muito cortada ao longo dos episódios, e ela merecia ter tido um desenvolvimento maior na trama. Como eu disse, esse problema da edição é muito presente, não só com ela, mas com os outros personagens que estão fora do círculo do Luther. Então todos esses personagens que saem do círculo do Luther e do círculo do Mike acaba sendo meio que prejudicado com a história. A história não é bem desenvolvida, rola muitos cortes, então fica muito aquém. Mas o que eu tô falando das personagens femininas é que elas foram trabalhadas na narrativa todas com a mesma base que a gente já está acostumada a ver há muito tempo e a reclamar, porque não é uma coisa real, é repetitivo e é escroto. Então, por exemplo, a ex-esposa do Luther, que é vista como louca. Por que ela é vista como louca? Não é mostrado na série. Assim, ela não tem nenhum momento de desequilíbrio. Os poucos momentos que ela tem, que você pode considerar de desequilíbrio, ela tá sendo testada pelo Luther. Ela tá irritada porque ele tá fazendo coisas com ela que a gente não entende por que ele tá fazendo aquilo. A série não mostra pra gente. A gente também tem uma outra personagem feminina que ela utiliza do lado sensual dela para ela conseguir as coisas, e é só isso, né? Basicamente a personagem, ela é sensual por ser sensual e ela utiliza dos outros da maneira que ela quer, porque ela quer, e a história dela, que tinha tudo para ser narrada como a história da Mila, na realidade conectada com a história da Mila, fica muito aquém. A gente só sabe que ela é da maneira que ela é porque ela sempre se sentiu uma imprestável. Então, assim, as personagens femininas não tiveram um desenvolvimento bacana. Nenhuma, pra ser sincera. Nenhuma me fez, assim, falar, caraca, essa personagem, ela tem tudo, sabe? Ela tem tudo que a gente quer ver numa personagem feminina. Não, todas as personagens femininas, elas repetem os mesmos erros que a gente está acostumado a ver. Tem a menina que se apaixona pelo cara mais velho, que não tem interesse por ela, e ela fica com ciúme, e aí começa a querer ferrar a vida do cara. Assim, a gente merecia mais, sabe, viewers? A gente merecia mais. E o último motivo é o roteiro. Como eu disse, teve esse problema de edição, então teve muitos cortes. Não dá pra saber como é que o roteiro seria, né, sem esses cortes todos. Mas, no geral, teve muita coisa que ficou em aberto, teve muita coisa que aconteceu abruptamente, muita coisa que não foi desenvolvida, sabe? Muitas pontas soltas, assim, que não tinha necessidade de você deixar aquela ponta solta. Um outro problema também que está presente tanto no roteiro como no desenvolvimento da edição é essa questão de que ele inicia uma situação com um grupo de personagens. A situação tem desenvolvimento, mas esses personagens não têm. Então não rola uma conexão com os personagens, você tem uma conexão com a história. E até aí, tudo bem, de 100% você alcançou 50%. Mas e os outros 50%? Então isso é uma coisa muito presente na narrativa, que não é um problema só do ator com o personagem, mas é também do desenvolvimento do personagem no roteiro. A gente não tem essa construção de personagem que deveria ter na narrativa. A gente tem uma construção da história. A gente vê a história saindo do A, indo pro B, indo pro C. Às vezes ele pula pro F.
mas depois ele volta pro D. Mas a gente vê esse desenvolvimento. Agora o personagem, em pouquíssimos casos, a gente vê o personagem tendo uma construção ali de quem ele era para quem ele é agora. A gente não vê esse personagem se abrindo, que é, por exemplo, no caso da Danica, que é a personagem que eu falei que utiliza desse lado sexy dela, né? A gente não vê essa personagem tendo um desenvolvimento, ela continua sendo a pessoa que ela é, ela só é um artifício para a história do Mike. Eu até falei ali mal do Ian, mas assim, às vezes o próprio roteiro não deu muita oportunidade para ele se desenvolver naquele personagem, porque isso é presente em muitos outros. A gente percebe que o personagem está ali vivendo a história, mas você não consegue saber quem é aquele cara, porque tudo que é dado daquele personagem é muito pouco para você conseguir se conectar com ele. A menina, ela é uma jornalista e ela quer mostrar a verdade. Tá, por quê? A gente tem que saber o porquê. Não é só você falar que o cara é que eu vou acreditar em você. Eu tenho que ver e eu tenho que entender como ele chegou ali para poder rolar essa conexão. Saca? Não rolou. O final, eu achei o final muito anticlimático. Na verdade, a gente tem dois finais, né? O primeiro final, eu até gostava dele. Eu achava que era um final bem interessante. Teve ali uma coisa assim, que se terminasse ali, você ia terminar a série falando, e agora? O que vai rolar? O que vai acontecer? Como que vai se desenvolver isso? Você ia ficar curioso com o que a história vai contar. Não com os personagens, não com o futuro deles. Porque com o Mike, eu gostei muito dele, eu consegui me conectar com a história do personagem e com o ator. Mas com o Luther, eu ainda fiquei um tanto... não consegui tanto. O filho dele, eu tive mais conexão com o filho, que é um menino de 10 anos, do que com ele. Mas assim, se tivesse terminado nesse ponto, que todos os personagens tiveram um baque, eu acho que teria sido mais... quando que sai a segunda temporada? Mas outro final que teve essa intenção de dar esse impacto para ter esse clímax, mas para mim ele soa muito anticlimático, né? Não vou spoiler, como eu disse, vou evitar, mas para mim ele não deu o impacto que eu queria que tivesse dado pro final de temporada. Se esse final iniciasse a segunda temporada, ele seria um acerto, que foi uma coisa que aconteceu na quarta temporada de The Strain. Mas ficou aí a dica para quem quiser saber o que aconteceu, você tem que ter assistido a série. Mas é uma dica do que acontece no final. Mas aqui no final da primeira temporada, pra mim, esse final foi meio anticlimático, não me serviu de muita coisa, sabe? Eu fiquei meio tipo, tá, legal. A menina cortou o cabelo, que bom pra ela. Olha aí, sem camisa. Nunca vi um homem sem camisa. Uau, mano. Tá, vai acontecer isso. Aí vai acabar a série, acabou a série, agora a gente vai descobrir se tiver segunda temporada, né? Tá bom. E é isso. Eu não tenho mais nada pra falar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, por favor. Me siga nas redes sociais, estão aqui embaixo em algum lugar. E não tenho mais nada pra falar, gente. Então, um beijão e até a próxima. Tchau!